Vamos fazer a nossa segunda conexão internacional desta quinta-feira. Primeiro-ministro britânico Keir Starmer enfrenta forte pressão política sobre o escândalo envolvendo Peter Mandelson e suas ligações com Jeffrey Epstein. Sobre isso que nós vamos falar agora com a nossa correspondente na Europa, Marina Isidro. Conta pra gente das repercussões desse caso, Marina. Olá, bom dia a todos. Olha, se o primeiro-ministro britânico Keir Starmer já estava sob pressão pela forma como ele vem lidando com alguns problemas domésticos no Reino Unido, agora ele está no centro do que a revista The Economist está chamando de o pior escândalo político deste século no Reino Unido. Tudo por causa do caso Peter Mandelson e a ligação dele com Jeffrey Epstein. Mas quem é o Peter Mandelson? Bom, ele é um político, era do Partido Trabalhista, foi embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, foi integrante da Câmara dos Lordes, estou dizendo tudo no passado, né? Porque ele teve que renunciar a todos esses cargos, ou perdeu, né, esses cargos, porque o sobrenome dele é mencionado mais de 5.000 vezes nos últimos documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no caso Jeffrey Epstein, e esses documentos sugerem que ele compartilhou com Epstein documentos confidenciais do governo britânico na época em que foi ministro do governo Gordon Brown. Por causa disso, a polícia de Londres abriu uma investigação criminal para investigar, né, as condutas dele enquanto ele estava nesse cargo público e, se condenado, pode até ser preso. Fora todas as mensagens completamente inapropriadas trocadas entre Lord Mandelson e Epstein sobre mulheres, enfim. Mandelson deixou o cargo no Partido Trabalhista, renunciou à Câmara dos Lordes e agora é alvo dessa investigação criminal. Ele tem dito que se arrepende das suas ligações passadas com Epstein. Fato é que a carreira política dele acabou, mas como é que isso está respingando tanto em Downing Street, né, que é a sede do governo britânico? Porque foi Starmer que indicou Mandelson para o cargo de embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos no início do ano passado, mesmo sabendo que ele tinha ligações com Epstein. E agora o governo britânico, né, que é liderado pelo Partido Trabalhista, está sob pressão para publicar os documentos sobre essa decisão de indicar o Mandelson para esse cargo que é super importante. Então, Starmer tem enfrentado muita pressão, tanto da oposição quanto de integrantes do próprio partido. Não há detalhes de quando, se esses documentos vão vir a público, mas Starmer espera que a divulgação mostre que ele foi enganado por Mandelson. Essa é a narrativa, tanto do primeiro-ministro quanto de outros políticos que até querem substituí-lo, se ele perder o cargo, né? De que se trata de um traidor, de que eles foram enganados. E lembrando que no Reino Unido é possível substituir um primeiro-ministro. Isso aconteceu, inclusive, várias vezes nos últimos anos, porque como ele não é eleito diretamente pelo povo, né? A população elege os deputados do parlamento e o deputado, que é o líder do partido com a maioria de assentos, se torna primeiro-ministro. Então, como não é uma eleição direta, os próprios deputados do partido podem votar e, se a maioria decidir que não acredita mais no líder, né, do partido, eles escolhem um novo. Em último caso, as eleições gerais, que no Reino Unido estão programadas para 2029, podem ser antecipadas, mas fato é que o cargo do primeiro-ministro britânico está bastante em risco nesse momento. E mesmo quem não tem cargo, né, Joana Alvarez, está com, digamos, a credibilidade em risco, né? Felipe, a gente está falando aí, a Marina falando de escândalo do século, né? Segundo a revista Economist no Reino Unido, que envolve o primeiro-ministro. Inclusive a Economist defende que ele saia, deixe o cargo. Outro que está enroladíssimo e que é aquele cara que ninguém esperava, né? É o Bill Gates, que está sendo acusado de escondido uma doença sexualmente transmissível da mulher, de ter tentado dar antibióticos para ela sem que ela soubesse, um rolo danado. Finalmente ele se defendeu, e é importante ouvir a defesa dele. Ele estava dizendo a uma TV australiana, pela primeira vez ele falou sobre o tema, o Bill Gates, disse que Epstein estava tentando extorquí-lo e que teria escrito um e-mail em 2013 em que alegava que ele tentou dar esses antibióticos à sua mulher Melinda, mas que esse e-mail era uma falsidade,
verdade. O Bill Gates está enrolado aí, é o escândalo do século, eu diria o escândalo da vida do Bill Gates. Ele não esperava por a essa altura, com 70 anos. Um dos grandes bilionários do mundo, um dos criadores da computação moderna. O Epstein enfiou os tentáculos dele para todo que é lado também, né, Felipe? Foi a frase que a imprensa aqui do Brasil, pelo menos, está destacando, né, Alvarez, Joana, me arrependo de cada minuto que passei com ele, o Bill Gates se referindo ao Jeffrey Epstein, uma história que começou lá atrás, na década passada, né? E ontem a gente estava falando até sobre essas declarações da Melinda Gates, né? Ela que falou abertamente. Então, assumiu que isso sim provocou um dano enorme no casamento dela, na vida dela. Ela chamou a ligação do ex-marido dela com Jeffrey Epstein de sujeira. Foi esse o termo que ela usou. E é uma imagem, a gente tinha uma imagem de Bill Gates, estava falando até aqui com a nossa Bruna Alemann, que é claro, uma imagem que a gente vê que ele é envolvido com um monte de projeto humanitário, enfim, é o Bill Gates. E aí a gente olha e fala assim, você também. Não é isso, Bruna Alemann, mas tem isso em muitos lugares. Não são só esses super empresários e magnatas.